Essa pergunta também é bastante curiosa, polêmica e há contraversões, que diz assim: quando eu chegar no céu, pastor, terei memória dos meus familiares e amigos? Veremos realmente Abraão, Isaque e Jacó? E agora pegou, hein? Essa foi uma pergunta de um amigo que eu trabalhava com ele em 2012. Tive a oportunidade de trabalhar assessorando a ele. E ele um dia pegou o seu filho no colo com tanto carinho, Daniel, e disse assim: Paulo, eu amo tanto meu filho, Deus me deu uma bênção tão grande. Hoje eu entendo o que é amar de verdade. E ele beijou o seu filho e falou assim: queria te fazer uma pergunta. Eu falei: se eu souber responder. Eu sempre falo para ele: se eu souber responder, para todo mundo. E ele falou para mim assim: Paulo, não seria, olha o argumento dele, não seria injusto da parte de Deus eu chegar no céu e não poder reconhecer o meu filho? Aí eu falei: caramba, eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Porque eu não sou pai. Eu sou filho, eu sou irmão, eu sou cunhado, eu sou tio. Mas mesmo assim eu nunca tinha parado. Tipo assim, meu irmão, tá? Aí vamos para a Bíblia, Lucas capítulo de número 16, uma parábola de Jesus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura. Capítulo 16 de Lucas, verso 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Como é que Lucas sabia que era o seio de Abraão? É porque é Jesus que está contando. Vamos lá. E morreu também o rico e foi sepultado. Ele teve um sepultamento, uma cerimônia fúnebre. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Olha o que a Bíblia diz. E no Hades, que a palavra inferno é Geena. Geena. Não Hades por completo. E aqui eu rechaço a ideia de purgatório. Não é um pré-morte como o purgatório que a Igreja Católica pregava. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O cara está vamos botar no inferno, no pós-morte, está em tormentos e acha que pode mandar ainda. O cara ainda continua soberbo, como nos dias da vida da terra. Pegou? E disse: porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Jesus também não está fazendo apologia aqui à doutrina da miséria, pelo contrário. Porque ambos tiveram o direito de conhecer a lei do Senhor, tanto o rico quanto o pobre. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a lei, que é a Torá, e os tratados dos profetas. Ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, Jesus está contando uma história que só ele conhece aquele trâmite. Ele está falando do pós-morte. E ele está dizendo que tanto Lázaro que está do lado de cá, sei lá, vê que Lázaro não fala nada. Quem está falando é o rico. E é o rico que está falando com Abraão. Agora, como é que ele sabe que o rico que é Abraão? Porque a turma diz assim: não, quando eu chegar no céu, e tem até louvores, eu verei os meus irmãos que um dia... Cassiane canta muito isso. Eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos que um dia por amor com Cristo sofreram.
Eu ficava pensando, mas nunca tinha pensado dessa forma como agora. E você vê que há uma memória para o morto, que está no lugar de tormento, e lá Abraão está conversando com ele. Ou seja, eu imagino assim, Daniel, Paulo Nascimento, para depois não falar assim, o cara falou que estava na Bíblia, não estava. Eu, Paulo Nascimento, imagino assim, que no grande juízo de Deus, nós vamos viver eternamente, os que vão para o céu com Deus, e os que ficarem em tormento terão lembranças daquilo que eles rejeitaram no corpo. Porque a palavra do rico é, não deixe que meus irmãos venham para cá. Aí você vai ver que Jesus, quando ressuscita, ele aparece entre os discípulos, ele atravessa com um corpo a parede, e logo depois ele diz assim para Tomé, toca. Tem uma história na Bíblia que eu fico assim, caramba, mano, eu só acredito porque está na Bíblia. Abre a câmera aí, ô Igor, olha só. Que coisa... Vamos lá. Toca aí, Daniel. Pô, acabei de passar pela parede, meu irmão. Como é que essa matéria passa pela parede? E Cristo foi visto, foi apalpado, foi tocado. É uma coisa assim, extraordinária. Outro texto bíblico diz que quando Jesus ressuscita, vários mortos ressuscitaram com ele e foram vistos andando pelas cidades. Irmão, tem coisa na Bíblia que a minha cabeça não vai conseguir. Mas quanto a esse assunto, hoje eu penso de forma singular. Vamos continuar no mesmo formato, porque Cristo, quando ressuscita, ele não vem num formato diferente. Ele vem num corpo glorificado, ressuscitado, mas também continua mostrando, toca aqui. Toca na ferida. Se é esse o problema, então toca, tá aqui, ó. É verdade, eu ressuscitei. E aí você vai ver que teremos um novo corpo, teremos um novo nome, mas teremos as nossas memórias contínuas, porque lá nós vamos abraçar assim Abraão, Isaac, Jacó, Paulo. Eu queria muito abraçar Paulo, rapaz. Meu pai colocou o meu nome por causa de você. Eu tinha maior problema com o meu nome. Eu acho até que a gente tem que fazer uma comparativa aqui na pergunta do Jonas. É no Jonas, né? Isso, Jonas. Que ele até falou uma coisa interessante, né? Pô, se chegar no céu lá e amo tanto meu filho, chegar lá e não reconhecê-lo, né? Mas vamos fazer aqui vou usar uma palavra bonita, anamnese, né? Eu aprendi aqui, nós aprendemos aqui, aqui no estúdio. Vamos lá. Aí chega no céu, ter a alegria de reconhecer o filho. Pô, que beleza. Mas, por outro lado, e se a gente chegar lá e não encontrar esse nosso filho, ou o nosso parente que a gente tanto ama? Porque a gente não sabe os que serão salvos. Vamos dizer, nesse olhar. E a Bíblia diz que vamos para um lugar que não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente, né? Não haverá tristeza. Então, eu, na minha visão assim, eu fico nessa indagação. Falo, poxa, como é que vai ser isso? Eu queria tanto ver aquele que eu amo, mas se eu chegar lá e não encontrar aquele que eu amo, como é que eu vou... Qual vai ser o meu sentimento? Só que lá não vai ter esse amor, desse sentimento que nós temos hoje. Por exemplo, o máximo que poderia dizer aqui, você foi meu pai ou eu fui seu pai. Eu não vou te reconhecer como filho ou como irmão. Então não haverá esse amor entre não. De família? Não. Lá a glória do Cordeiro, que ilumina... Lá tudo é para ele. Já não tem mais como trocar esse sentimento. Senão a glória fica dividida. O sentimento fica dividido. E nem lá a gente vai chegar assim e falar assim, por exemplo, encontro com você lá no céu, eu falo assim... Pô, Paulo, cadê Igor? Igor não tá aqui, não? Oh, meu Deus, não, Igor tem que estar lá. Não, exemplo, não tô dizendo que você não vai, não. Cadê você? Não, será que a gente vai questionar isso no céu? Cadê ele? Cadê o fulano? Fulano não tá aqui. É porque lá eu acredito que não. Agora, eu acredito que essa memória vai ter no inferno. No inferno porque é um lugar de sofrimento mesmo, sim, de tortura. Porque você vai ver que o rico, na passagem aqui de Lucas 16... Ele tá lá no inferno, mas tá cheio de marra, pensando que ele pode mandar ainda. Ó, pede o Lázaro aí que bota a ponta do dedo aí e me refresca a língua. E sobe, manda ele subir lá pra pregar pros meus irmãos. E no dia de hoje vai ser assim, traz um Big Mac pra mim aqui no inferno. Cara, só falta pedir iFood. É igual um amigo que falou assim, cara, eu não tenho muito prazer nesse negócio de ser crente, não. Por quê, rapaz? Aí um dia eu perguntei pra ele é muito zoador, ele falou assim, cara, eu vou te falar sério. Pô, mas o céu é um negócio muito sem graça. Eu falei, por quê? Pô, não vai fazer nada. Eu falei, quem disse que não? Você vai adorar ao Senhor, você vai andar diante das glórias. Aí ele falou assim, cara,
Se o diabo existe, irmão, e faz toda essa arruaça, e se essa bagunça já é boa aqui na Terra, imagina lá no inferno. Rapaz, inferno é tormento, cara. As pessoas não têm ideia do que é o inferno. Eles acham que o inferno é um lugarzinho legal. Só que até uma expressão que se popularizou diante de uma novela de uma emissora aí, que é o mármore do inferno. Aí todo mundo, mas o mármore é frio. Mas até no inferno o mármore deve ser quente. Olha só. Pô, não tem como, cara. E aí você olha para as pessoas falando do inferno, igual eu tive a experiência de estar junto com o saudoso pastor Rogério Fonseca e seu pai lá no leito de morte, a gente pregando para ele, acho que já contei isso aqui, vou repetir, e ele falando para a gente assim, não quero Jesus de vocês, eu estou satisfeito com meus demônios. E ele cantando os pontos de macumba dele, morreu firme na fé que ele tinha. Ele era da macumba, e ele lá, firme. Morreu adorando os demônios dele, as entidades. Então, assim, cara, eu ficava olhando pro Rogério e falava assim, cara, a maior decepção da minha vida, porque eu acreditava que Deus ia salvar meu pai. E eu ficava olhando, calma, mano. E ele, não, Paulo, isso é muito sério, meu pai foi pro inferno. O meu pai não quis Jesus, você viu ele falando, eu não quero Jesus. Eu falava, rapaz, é muito difícil você lidar com uma situação como essa, porque você, como crente, você deseja que todos sejam salvos, que todos da sua casa entendam que Jesus é o Senhor e que todo mundo vá para um lugar bom. Você não quer que ninguém vá para o inferno. Só que, infelizmente, a Bíblia diz assim, estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no caminho. Com quem você está andando? Entendeu? Então, assim... é complicado, meu irmão. Tem que estar vigilante, tem que estar certo do que quer e da graça de Deus na sua vida.